E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer a minha opinião sobre um dos lançamentos mais recentes em exibição exclusiva nos cinemas, que é Amigos Imaginários, escrito e dirigido pelo John Krasinski. Bom, para quem não sabe, ele é um filme dos gêneros fantasia e aventura, e ele conta a história da Bee, interpretada pela Kaylee Fleming. Ela é uma garota de 12 anos que é forçada a amadurecer devido às circunstâncias familiares que ela enfrenta, e certo dia ela é levada para morar no apartamento de sua avó, onde ela passou as partes mais importantes da sua infância. Lá ela encontra criaturas fantásticas que se dizem ser amigos imaginários que foram esquecidos por suas respectivas crianças. A Bee então se junta ao vizinho adulto dela, que é o Cal, interpretado pelo Ryan Reynolds, para encontrar novas crianças para esses amigos imaginários, e ela acaba revisitando as suas próprias memórias no processo. Bom, eu estava muito animado para ver Amigos Imaginários, em especial levando em consideração a direção do John Krasinski, que foi responsável pela franquia Um Lugar Silencioso, que é uma das abordagens mais originais do gênero do terror nos últimos tempos. Eu estava também bastante animado por causa do elenco, que além de contar com o Ryan Reynolds, que fez o Deadpool, a gente tem aí nomes como Steve Carell, de The Office, a Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, e a Fiona Shaw, de Harry Potter, né? Entre vários outros nomes que eu vou citar aqui mais pra frente. Então, esses três principais aspectos, o conceito do enredo, a direção do John Krasinski e o elenco, me fizeram acreditar que Amigos Imaginários seria um dos melhores, se não o melhor filme direcionado para o público familiar lançado em 2024. E embora ele tenha o seu coração no lugar certo, embora ele tenha charme de sobra e uma mensagem que é bastante necessária nos dias de hoje, é possível ver que tem uma falta de ousadia na abordagem do amadurecimento em Amigos Imaginários. E essa falta de ousadia acaba resultando numa narrativa que é segura demais. E isso pode ser um pouco frustrante, considerando o quão original o John Krasinski foi nos dois últimos filmes que ele dirigiu, né? Mas primeiro vamos começar pelas coisas positivas. No roteiro, desde a primeira cena, as ambições do John Krasinski são bem claras. Amigos Imaginários quer ser um filme live action da Pixar. E até certo ponto ele é bem sucedido nesse aspecto, porque de fato ele consegue evocar a mesma imaginação, a mesma criatividade e a mesma nostalgia que os melhores trabalhos da Pixar conseguem evocar. E isso acaba fazendo com que o filme pareça um dos melhores filmes que se pode assistir na sessão da tarde quando se é uma criança. E isso é uma coisa que realmente pega no espectador, e para mim foi um grande acerto do roteiro. O desenvolvimento da personagem principal é outro destaque, interpretada pela Kaylee Fleming, né? Porque a Bee, ela nos é apresentada como uma criança que foi endurecida pelas realidades da vida, e por causa dessas realidades ela se recusa a agir como criança, né? Então pode-se dizer que todo o arco narrativo principal do roteiro é tentar fazer com que a Bee seja uma criança, tentar fazer com que ela haja como uma criança. E o John Krasinski consegue lidar com os dilemas dessa personagem de uma forma muito boa ao longo de todo o tempo de duração da história. A caracterização dos Amigos Imaginários é outro destaque, porque ela realmente destaca a criatividade e a inventividade, né, na narrativa, né, na trama em si. E a gente tem aqui uma variedade de amigos imaginários retratados, né, desde monstros gigantes felpudos até borboletas bailarinas inspiradas em desenhos dos anos 30. Então essa variedade, essa inventividade e criatividade no design dos amigos imaginários e a inserção deles na trama foi muito bem feita. E a mensagem que o roteiro traz consegue ser veiculada de uma maneira bem eficaz, porque afinal é uma mensagem sobre você se reconectar com a sua criança interior, né? De você tentar encontrar a alegria e o lado positivo, mesmo nas piores circunstâncias, nas circunstâncias onde achar isso é muito mais difícil. E isso me fez lembrar muito do trabalho do John Krasinski durante a pandemia, porque, para quem não sabe, ele fez um noticiário improvisado chamado Some Good News, algumas notícias boas, onde ele pega um compilado de vídeos que os espectadores dele mandam para ele, e aí ele faz um noticiário improvisado da casa dele, onde ele lista uma série de notícias boas que aconteceram durante a pandemia de Covid-19, até para servir de contraste com o monte de notícias ruins que eram veiculadas diariamente durante esse período.
Então eu achei admirável ele ter usado o conhecimento dele em Some Good News para fundamentar a mensagem de Amigos Imaginários, porque afinal é uma coisa que é necessária em todo o tempo, não só em épocas de calamidade como a pandemia de Covid-19 ou até agora mesmo com esses casos de enchentes no Rio Grande do Sul, mas é algo que é necessário em todo o tempo, porque a tristeza existe mesmo diante de circunstâncias que não são tristes. Então, é uma coisa que é necessária e é uma coisa que o roteiro acertou bastante. Porém, o roteiro do John Krasinski não é isento de erros. Tem alguns erros principais aqui. Para mim, os principais erros são no tom e na falta de ousadia do roteiro. E isso acaba limitando o impacto emocional que o roteiro quer ter. Bom, primeiro começando pelo tom. O timing cômico do filme é muito bom, graças à performance do Ryan Reynolds, que consegue ter uma naturalidade incrível com a comédia, e a familiaridade do John Krasinski com o gênero graças ao trabalho dele em The Office. Inclusive tem algumas piadas recorrentes que sempre funcionam, não importa a hora que elas foram colocadas no filme. Porém, dá pra ver que tem um desequilíbrio entre a comédia e o drama, né? De modo que a inserção do drama na trama pode parecer um pouco brusco e pode tirar o tom mais leve que a trama quer ter. E isso para mim foi bastante, eu não vou falar ruim, mas foi uma coisa que foi muito mal calculada, porque eu acho que o filme teria funcionado muito melhor como um drama com alguns toques de comédia do que uma comédia com alguns toques de drama, que foi a abordagem que o John Krasinski escolheu. E eu imagino se o John Krasinski tivesse deixado o Ryan Reynolds dar umas pinceladas no roteiro, se essas duas partes, né, esses dois extremos iriam se mesclar melhor. Porque realmente a gente vê que tem um desequilíbrio, um teor brusco nessa mudança de tom, né? E isso não é muito bom para a narrativa. No caso da falta de ousadia, a gente tem aqui uma estrutura narrativa que infelizmente é quase que completamente isenta de riscos. Ou seja, a gente não tem quase nenhum conflito, nenhuma coisa que seja majoritariamente séria. E isso faz com que o impacto emocional de certas cenas seja quase que completamente comprometido. E isso é muito ruim para um filme que promete ser emocionante. Isso é um empecilho total, porque isso representa um teor genérico na narrativa, sabe? É uma narrativa normal, que não tem nada de arriscado, de ousado na narrativa. Isso difere completamente dos filmes aos quais Amigos Imaginários se inspira, né? Porque você vê, por exemplo, alguns filmes da Pixar, Divertidamente, por exemplo. É um filme direcionado para o público infantil, porém é um filme que consegue ser ousado, que consegue ser atualizado, que consegue ser maduro na sua abordagem do amadurecimento, né? Porque, novamente, é um filme que fala sobre a psicologia das crianças. Então, isso era uma coisa que Amigos Imaginários deveria ter tido para ter esse impacto emocional, para ter essa ousadia, essa até universalidade que os filmes da Pixar quase sempre têm. Então, dá pra ver que tem um filme melhor, mais ambicioso, mais emocionante e mais ousado em Amigos Imaginários, né? E eu imagino que se o roteiro tivesse sido refinado por um pouco mais de tempo, ele poderia ter realmente atingido as suas ambições de ser um filme live action da Pixar, né? Infelizmente esse não foi o caso, mas novamente tem muito mais coisas positivas do que negativas nesse roteiro. Essas foram só algumas ressalvas que eu fiz, né? Mas eu realmente recomendo e eu realmente admiro a versatilidade do John Krasinski em fazer esse roteiro e realmente tentar alcançar esse público maior, né, que é o público familiar, através da nostalgia. Bom, no elenco a gente tem ótimos desempenhos de todo mundo, começando pela Cailey Fleming, conhecida pelo trabalho dela em The Walking Dead. Ela consegue equilibrar aqui muito bem uma maturidade admirável com uma inocência
e a criatividade e o caráter inventivo de ser uma criança, ela consegue dar ali um equilíbrio muito bom entre esses dois sentimentos, fazendo com que ela seja a âncora emocional do filme. Por outro lado, a gente tem uma performance muito boa do Ryan Reynolds também, que tem uma química muito legal com aquele Fleming, que inclusive me lembrou muito da química que o Ryan teve com o Walker Scobell em O Projeto Adam, de modo que as melhores cenas com o Ryan Reynolds são as que ele compartilha com a Hayley Fleming. Em papéis mais coadjuvantes, né, a gente tem o próprio diretor do filme, o John Krasinski, e a Fiona Shaw com os parentes da Bee, que tentam reanimar esse lado mais infantil dela, né, esse lado mais criança dela. E eu dou aqui um destaque para Fiona Shaw, que tem uma das cenas mais emocionantes desse longa, e o jeito que ela interage com a Bee, né, o jeito inocente, o jeito cuidadoso que ela lida com a Bee é simplesmente cativante de ver. O mesmo pode ser dito a performance do John Krasinski. E como Os Amigos Imaginários em si, a gente tem um elenco de voz muito talentoso, muito, muito mesmo. É claro que alguns deles têm mais tempo de tela do que outros, mas todos conseguem imprimir muita personalidade, muito carisma nos seus personagens. Além do Steve Carell e da Phoebe Waller-Bridge, a gente tem nomes como Maya Rudolph, a Emily Blunt, o Matt Damon, Bradley Cooper, o Sam Rockwell e o Louis Gossett Jr., que inclusive é um vencedor do Oscar que faleceu recentemente. E o fato dele ter falecido acaba acrescentando um caráter emocional muito forte à performance dele. Para mim foi uma das melhores coisas do filme. Bom, agora já lidando com os aspectos técnicos, Amigos Imaginários é visualmente muito criativo, muito inventivo. Ele tem uma beleza visual muito evidente, e isso se dá principalmente pelo design dos Amigos Imaginários, que consegue ser bem variado. A gente tem desde designs mais básicos, como unicórnios ou bichos de pelúcia gigantes, ou monstros felpudos gigantescos, que nem o Blue, né, que é um dos principais, até designs mais bem elaborados, no caso da Blossom, que é a borboleta bailarina inspirada nos desenhos dos anos 30, né, e um pintor que é feito a partir de uma escultura de madeira, com os movimentos dele parecendo muito com o estilo de animação stop motion. Isso é uma proeza tanto do aspecto visual, né, tanto do aspecto estético do longa, quanto dos efeitos especiais, porque a gente vive numa época que o CGI às vezes não pode ser tão bom, mas aqui ele é usado de forma muito criativa. Inclusive, a criatividade visual em Amigos Imaginários me lembrou muito da criatividade que o John Krasinski teve com o som em Um Lugar Silencioso. Então, foi uma coisa que eu gostei bastante. E a trilha sonora, por fim, original, composta por ninguém menos do que o Michael Giacchino, que é responsável pelas melhores trilhas sonoras da Pixar, incluindo aí Up e Divertidamente. E o trabalho dele aqui é simplesmente sensacional. Ele consegue despertar essa nostalgia no espectador, a nostalgia que o John Krasinski queria despertar com o roteiro e muitas vezes não consegue. E inclusive tem várias vezes onde as cenas em que a trilha sonora do Michael Giacchino marca presença são elevadas por causa da trilha sonora, não necessariamente por causa do roteiro, mas por causa do impacto que a trilha sonora tem, dos sentimentos que a trilha sonora te faz sentir. Então é um trabalho que realmente consegue fazer aquilo que o roteiro propõe. E isso é uma coisa muito boa. Tipo, foi uma das melhores coisas do filme, se não a melhor. Então, resumindo, embora que a narrativa seja um pouco restrita em termos de tom e impacto emocional, o John Krasinski consegue fazer o mais próximo de um filme live action da Pixar com Amigos Imaginários, resultando em um filme bem divertido, porém falho, mas que é recomendado para toda a família por causa de sua mensagem atemporal. Eu fecho essa resenha com uma nota 8,5 de 10. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para não perderem nada do que está por vir, porque eu vou falar, tem muita coisa boa para vir, viu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!